Oi, gente! Boa noite, a paz, tudo bem? Hoje nós lemos o capítulo 13, do livro do Gênesis, mas eu quero fazer um resumo por cima do capítulo 1 até o capítulo 11. Porque no capítulo 12 a gente já começou a história dos patriarcas. Eu vou fazer o resumo então do capítulo 1 até o capítulo 11, que é a história da criação da antiga civilização, tá? Eu falei já, é dividido em 3 partes, o livro do Gênesis, então a gente vai resumir essa primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Bom, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos a criação, a história da criação. Vamos entender uma coisa aqui. Eu já disse no outro vídeo e vou repetir. O povo estava no exílio quando foi escrito esses primeiros capítulos do Gênesis. Ele estava no exílio, eles estavam vivendo uma crise muito grande, porque eles tinham sido dominados, e naquela época, quando um povo era dominado, eles entendiam que o seu Deus perdeu para o Deus de quem o dominou. Então eles estavam sendo dominados pelos povos, pelo povo babilônico. Então eles estavam quase que passando para a religião dos babilônios. Eles estavam nesse período aí de grande dificuldade de aceitação ou de questionamentos, o que aconteceu, nós perdemos, e eles estavam então migrando para a religião babilônica. Então, quando escreve-se esses relatos, tem um único objetivo, que Deus criou tudo. Tá? Nos 2 relatos, Deus criou tudo e criou o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Esse é o objetivo. É lógico que eles têm por trás desses relatos algumas informações importantes. Por exemplo, as religiões dos babilônicos, eles adoravam os astros, os animais. Na narrativa mostra que tudo foi criado para o homem é mais importante que tudo isso. Então sempre tem uma explicação por trás da narrativa, tá bom? A narrativa serviu para mostrar para aquele povo que o Deus, o Yahvé, o Deus de Israel, era o Deus criador de todas as coisas, que tudo foi criado por Deus para o homem, que esse Deus não tinha abandonado o homem. Inclusive o fato de, na primeira narrativa, de mostrar o descanso no 7º dia, era justamente para eles não aceitarem a cultura que estava sendo imposta de trabalhar direto, de fazer tudo, de se escravizar. Era para eles resistirem a isso. Porque se Deus, o Criador de tudo, também descansou, eles deviam descansar. Então, tudo tem um significado, tá bom? E o significado foi esse: mostrar que Deus criou todas as coisas, não existia nada. Num relato fala diferente do outro relato, mas os 2 querem dizer que tudo veio de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus tem todo o domínio, todo o controle. Qual Deus? O Yahvé, o Deus de Israel. E esse Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, valorizando o homem e falando para o homem tomar conta de tudo. Então os 2 primeiros capítulos falam isso. Depois mostra que o mal entrou no mundo através do pecado, através da desobediência, da soberba, do orgulho. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, por ser imagem e semelhança de Deus, tinha liberdade. E na sua liberdade preferiu desobedecer, na soberba de querer ser igual a Deus. E esse querer ser igual a Deus vai ser um tema que se repete lá no capítulo 11, na Torre de Babel. O homem quis ser igual a Deus. Então ali o mal entrou no mundo e com isso houve o distanciamento do homem, da criação com o Criador. A partir daí a gente vê as consequências desse mal, desse rompimento, desta separação do homem com Deus.
desse distanciamento que por livre escolha o homem quis fazer. Que aí a gente começa a ver então, por exemplo, a relação Caim e Abel, onde Caim mata Abel por inveja, que são as consequências do pecado. Então vai narrando, e o aumento da violência, o aumento do mal. Uma coisa importante é que no capítulo 5 fala sobre a descendência de Caim. A descendência de Caim, presta atenção, não é necessariamente pessoas que nasceram de Caim. A descendência de Caim significa que, a partir de Caim, aquele que foi o violento, aquele que foi o agressor, a partir daí, uma descendência de humanos, de homens, também tiveram a mesma conduta. Então, os descendentes de Caim são os violentos, os opressores, aqueles que fazem coisa contra a vontade de Deus. Esses são a descendência de Caim, entendeu? Como Abel, o bom, tinha morrido, a Bíblia nos propõe que nasceu um outro filho, Sete, que a partir desse, então, do novo filho, isso está narrado lá no finalzinho do capítulo 4, a partir de Sete, então, teve uma descendência boa dos que agradam a Deus, dos que obedecem a Deus. Entendeu? Então, esses nomes que estão aqui não são necessariamente os filhos de Caim. São descendentes pelo comportamento. Se a gente estudar cada nome desse, a gente vai ver que um é avarento, o outro é desobediente, o outro é o agressor, o outro é impositor. Cada nome tem um significado de pessoas que são descendentes do mal. Tá? A partir do capítulo 5, então, começa a ter uma descendência boa, até chegar em Noé. Porém, uma coisa importante que a gente precisa perceber. Quando Deus olha que os descendentes de Caim, que ele já sabia, que assumiram, né, essa conduta má, e vem também os descendentes de Sete, que seriam da descendência boa, cometerem pecados terríveis, Deus então pensa, poxa, não dá para manter esta humanidade. Veja, aqui na Bíblia usa o termo se arrependeu. Porém, esta não é a melhor palavra para explicar o sentimento de Deus ali. Deus não se arrepende, porque ele não é humano, ele é divino e perfeito. Ele jamais vai se arrepender, porque tudo que ele faz é perfeito. Esse termo, o arrependimento, mostra mais uma impossibilidade da santidade conviver com o pecado. É mais nesse sentido. E aí, então, ele pega Noé, que é o justo, o descendente de Sete, que não se corrompeu, e usa dele para regenerar a humanidade. É lógico, esse dilúvio não aconteceu no mundo inteiro, aconteceu naquela região, mas isso tem um significado teológico, tá ok? Que pelas águas surge uma nova criação. A água do batismo gera uma nova pessoa. Esse é o significado. Então ali, Noé é escolhido como o justo, descendente do bem, o justo que vai gerar uma nova criação. E se a gente prestar atenção, ali mostra muito da narrativa da criação. A água pairando sobre toda a terra, como estava lá na criação. E aí depois vai mostrando, então, Deus fazendo uma aliança com Noé, sede fecundos, crescer e multiplicar e dominar a terra, com uma diferença. Lá na primeira narrativa, era tudo pacífico. Esse domínio do homem era natural, era harmonioso. Já na segunda narrativa, aqui depois do dilúvio, esse domínio foi meio que a fórceps, foi dificultoso, foi violento. Quer dizer, a natureza ia lutar contra o homem, e a gente consegue perceber isso.
Depois vai chegar lá no final do dilúvio, né, no capítulo 9, depois do dilúvio até Abraão. Uma geração também até chegar a Abraão, o primeiro patriarca. E aí a gente vai começar então o capítulo 12. Tem a Torre de Babel. Mais uma vez, o homem tenta ser igual a Deus, um pecado comunitário que faz com que eles percam a harmonia. Agora já não é mais a harmonia com Deus, como na narrativa do capítulo 3, quando o pecado começou a reinar sobre o homem. Agora já é uma dificuldade de entendimento entre o próprio ser humano. O pecado, causado pela soberba, pelo desejo de ser igual a Deus, como Deus, gera esta falta de unidade com Deus e com o ser humano. Então, a partir daí, começa agora o ciclo de Abraão, dos patriarcas, que nós já lemos ontem, o capítulo 12, o capítulo 13. E quando terminar Abraão, eu faço um novo vídeo aqui falando sobre o resumo dele. Tá bom? São 11 minutos de vídeo, acho que já tá bom. Mas já deu para ter uma noção aí. Qualquer dúvida, manda lá no grupo ou no pessoal, no particular, que a gente vai tentando responder. Fica na paz, que Deus abençoe. Tchau, tchau.